Boa noite, colegas vereadores, população que aqui está na Câmara novamente, nós assessores, aqueles que acompanham por meio virtual, Verde, meu amigo também, muito bom vê-lo aqui novamente, sempre de carteirinha, cumprindo a agenda nas nossas sessões. Vamos lá então, colegas. Eu trago alguns assuntos aqui sobre umas pautas, alguns requerimentos que eu fiz na data de hoje. O primeiro de todos é novamente questionando algumas aplicações e atuações do nosso Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI. Não é de hoje que eu venho sido procurado e eu tenho estudado a nossa legislação municipal e a prática, porque uma coisa é o direito, outra coisa é o fato. Uma coisa é o que a gente diz e escreve, outra coisa muitas vezes é o que realmente pode acontecer. E as pessoas me relatam, principalmente aquelas que são microempreendedores individuais, o MEI, que em determinado momento, quando eles formalizam o seu MEI, e a gente não pode esquecer que a personalização do MEI é diferente de uma empresa limitada, de uma sociedade anônima constituída de fato, é mais uma personalização, uma legitimização da pessoa física enquanto pessoa jurídica. O que isso significa? Que ainda há uma mescla do patrimônio, que não há uma separação daquela pessoa física com aquele CNPJ, com aquele número que é aberto para fazer essa formalização. Por que eu falo do SAAI nesse momento? Porque muitas pessoas, quando formalizam o seu MEI e começam a atender, eles precisam, ao que me relatam, e é isso que eu quero entender do SAAI, qual é a visão do SAAI e qual é a forma que o SAAI está agindo, que ele está 2 vezes cobrando a taxa de água. Ou seja, você tem o seu endereço do MEI e o seu endereço residencial, e o SAAI cobra 2 vezes a mesma taxa, 2 vezes aquele mínimo, normalmente, porque nem ultrapassa muitas vezes, na mesma residência, no mesmo estabelecimento. Então, isso é uma coisa que, da mesma forma que eu já falei da taxa de luz, eu vou trazer no futuro próximo, depois que receber as informações, depois de ter tudo elencado em resposta a esse requerimento, para a gente discutir se isso realmente está sendo possibilitado e se isso realmente está acontecendo. É uma dupla tributação por conta de existir um MEI, um CNPJ e uma pessoa física naquele mesmo ambiente, o que numa primeira visão, na minha visão, é um pouco equivocado. Até porque se trata de uma unidade só. Aí a gente entra em algumas discussões. Tem 2 imóveis, tem uma separação de barreira física que não tem comunicabilidade. O vereador Johnir estava falando do plano diretor. Quando a gente olhar realmente a situação fática para entender o direito que está sendo aplicado, eu quero trazer e vir aqui discutir isso. Segunda questão é sobre um requerimento que na semana, eu acho que passada, o vereador Suco fez também uma indicação. Em frente ao CMEI do Líder, em frente ao posto de saúde, existe um terreno, um lote com gramado, que parece ser um campinho, às vezes é utilizado ou não, que eu estou perguntando ao município se é do município mesmo. Eu já fiz outras solicitações, eu imagino que não seja, né? O vereador Suco já está me esclarecendo, mas que existem bens móveis, veículos do município que estão lá, bens inservíveis do lado, né? Estão estacionados, existe entulho, enfim, uma série de coisas que estão lá paradas. E nessa última semana, não sei se Vossas Excelências viram, mas nas redes sociais saiu um vídeo, uma cidadã, uma moradora lá daquele bairro publicou, questionando por que aqueles bens do município estão lá parados, qual é a finalidade daquela utilização, e é isso que eu quero entender também, como a própria cidadã disse no videozinho que ela publicou no Facebook, por que aqueles veículos estão lá, por que aquilo está da forma que está, e o que vai ser feito ou por que não foi feito até o momento alguma coisa para regularizar. Eu menciono o vereador Suco porque Vossa Excelência fez uma indicação para retirar de lá. Eu quero ir um pouco além, eu quero entender por que está lá. Qual é o motivo de estar lá até o momento, qual é a finalidade, enfim, como que aquilo chegou da forma que está hoje e por que motivo isso permanece assim. E agora um último assunto, eu na verdade ia falar só isso na sessão de hoje, mas o vereador Padeiro me comoveu, quando veio aqui na tribuna e começou a mencionar uma situação que também
Se nós pegarmos o Instagram e o Facebook, não adianta, a maior forma de comunicação interpessoal hoje são as redes sociais, e não existe quem negue ou fale que não são, mas quem aqui acompanhou desde o lançamento, na última semana, dos shows, da festa do município, da escolha que foi feita e dos valores que serão investidos, com certeza recebeu várias críticas e alguns elogios. Eu diria, para cada um elogio, umas 10 críticas, mas tudo bem, né? Nós temos que tratar isso porque nós somos os fiscalizadores do dinheiro do povo. E quando eu vi que existe uma licitação para um show, um único show, na segunda-feira, no valor de R$450 mil, isso realmente saltou aos meus olhos enquanto fiscalizador do nosso dinheiro público. Eu quero entender qual foi a parametrização, a regra, e isso é uma coisa que nós ainda podemos trazer e discutir aqui, para que aquele único show custe quase metade do valor de todos os outros. Para que o 1 milhão que o vereador Padeiro falou estejam sendo investidos. Para entender de que forma este parâmetro da inexigibilidade, porque a gente não pode esquecer que é uma contratação sem licitação, é uma inexigibilidade por você não ter como fazer uma concorrência para isso, mas me salta aos olhos e me estranha o custo deste show específico, neste momento específico, para uma segunda-feira. Um cachê que, para um cantor, e eu peço desculpa, não quero desmerecer, falar uma coisa ou outra, mas que 10-1 comentários manifestaram um desinteresse na situação. É claro que a gente pode chegar na festa do município e o show está lotado. Natural, isso pode acontecer, né? Para não vir depois alguém falar, o Juca, o Padeiro, os vereadores vieram na Câmara, estavam fazendo uma crítica, levantando uma discussão e veja só o resultado. Não é isso que eu estou falando. Se vai ou não ter público, se vai ou não ter uma efetividade. Mas que a administração ela usa o seu único parâmetro pessoal de escolha subjetiva para decidir o que vai trazer aqui, quais serão esses shows contratados, qual será realmente a escolha para a festa do município, e este show do artista da segunda-feira, para mim, não posso dizer se tem uma coisa certa ou errada, mas ele está num valor fora do mercado. Essa é a minha visão. E eu não tenho como não falar isso aqui, porque é o nosso dinheiro que está sendo investido, somos nós que estamos observando isso acontecer e é a população que nas redes sociais muito nos procurou e muito falou. Então, isso é uma situação que passa pela Proem, pela nossa promotora de eventos, mas também tem vinculação com o município e a gente não pode dizer que não. Né? Não adianta tentar tirar a responsabilidade ou falar, é só a Proem, porque a gente sabe que não é assim que funciona, pelo menos na minha visão, até porque o próprio município repassa valores para que isso tudo possa acontecer. Então, nós não podemos ser omissos e não podemos deixar de observar quando uma informação assim salta aos olhos e aparece para nós, para a população, enfim, até porque esse ano foi bem adiantada a divulgação. Né? Normalmente, se a gente comparar nos últimos anos, a divulgação ela foi muito mais próxima, né, do evento do que agora, nesse ano, na forma que foi colocado. Mas é isso. Se algum dos colegas tiver mais alguma contribuição, quiser colocar alguma situação relativa a isso. Vereador Suco, por favor. Acho que é interessante trazer tudo isso, sim, Juca, né, por parte da população como um todo, como foi colocado. Eu lembro uma situação em 2017, um pouco ao contrário. O prefeito Márcio, início de mandato, tudo mais, colocou alguns shows na festa do município. E foi muito criticado pela baixa qualidade dos shows, porque ele queria economizar muito com a questão disso. No início, normal, beleza, mas foi amplamente. Eu lembro dele sentado na arquibancada do rodeio de cabeça abaixo, porque 2017 foi feio de ver. E foi realmente. Ele reconheceu e foi melhorando, e foi melhorando, e melhorando pela cobrança da própria comunidade na qualidade dos shows. Mas eu percebo que o senhor não está, Vossa Excelência, não está cobrando a questão, né, desse ou daquele, mas talvez se está no valor do dia,
do artista, eu sei que é um artista de renome grande e tudo mais, né? Mas, enfim, só para contribuir com essa questão, porque a gente pode sofrer comentários, né, negativos ou positivos, como foi o caso de 2017, né, em relação ao baixo nível dos shows. Talvez o Moacir também recebeu no passado, pelos shows contratados. Enfim, isso acontece. Mas, com certeza, a população, no dia, ela vai ter muita gente querendo ir no show, com certeza. E a pandemia mostrou, e a gente precisa desses momentos também, é a festa do município de Marechal Canaã, que tem vereadores trabalhando pelo plano diretor e fazendo grandes trabalhos. Só para contribuir dessa forma. Obrigado, vereador. Perfeito, vereador Suco. Mas lá em 2017, os shows custaram em média R$80 mil cada um. Por mais que fossem artistas com menos renome, é 20% do valor. E eu não vim aqui para dizer, e aí cada um tem a sua opinião pessoal, sobre ter ou não ter shows na festa do município. Não é isso que eu estou falando. Mas que o valor é um valor extremamente elevado para um show. Que se no total 1 milhão foi gasto para 5, 6, 450 mil para um único show, essa é a situação que, na minha visão, precisa ser tratada. Nós precisamos entender se isso é o valor de mercado, se no mesmo dia da semana, em outros municípios que também licitaram, que isso também aconteceu, era o mesmo valor, e se não foi, por quê? Né, com base em que diferença que teve no município de Marechal Cândido Rondon, no inverno, no meio do mês de julho, na segunda-feira. Gordinho. Eu lembro, quando estava nessa Câmara de Vereador aqui, anunciaram shows na festa do município. Moacir Freire era o prefeito. Um monte de gente criticando e não sei o quê. Quando eu fui no show, estavam lá batendo palma. Então, assim, você não vai... Eu vou contar uma coisa para você, Juca. Um dia um senhor muito sábio, igual o Pedro Rauber, quase 10 mandatos, morava lá na cidade do João Marcos. Ele falou que ele faliu e foi vender alho. Daí um deputado chamou ele para ser assessor, ele estava cheio de alho. Ele falou, já que eu fui chamado para ser assessor, eu vou dar esse alho. Você quer alho? Daí o cara sentado na beira da estrada, lá do chapeuzinho, falou, esse alho é roxo? Ele falou, não, então eu não quero. Você nunca vai agradar todo mundo. Juca, a comunidade, os evangélicos, cristãos estão felizes. O prefeito Márcio Soraba chamou um renome, Fernandinho. Então, assim, eu vou falar uma coisa para você. Excelente. Agora, eu acho assim, se tiver alguma dúvida, gente, é só pegar o contato. Fez lá no município, qual que é o valor lá? É tanto. Vai lá no Ministério Público. Mas eu vou falar uma coisa para você, vai ser uma das melhores festas que o Marechal não vai ter. Vocês podem ter certeza. A população cristã, os evangélicos, quando eu falo cristão, todo mundo é cristão, estão felizes. Então, assim, só para colaborar, Juca. Muito obrigado. Perfeito, vereador Gordinho. Eu reitero a Vossa Excelência, né, colocando isso. Em nenhum momento aqui eu vim criticar a festa do município, falar que o evento não possa acontecer, ou nada desse tipo. Eu estou tratando de uma licitação, que nós, enquanto vereadores, se não pudermos, com a comoção da população e diante de todas as informações que foram colocadas, fazer o nosso trabalho de entender isso melhor, quem vai fazer? Porque foi para isso que nós somos eleitos. Certo? Então, é essa a nossa função, a nossa responsabilidade, é isso que a gente tem que fazer aqui. É por isso que eu levanto já a discussão. E Vossas Excelências me conhecem. Eu não faço nada às escuras. Eu venho aqui, eu já estou comentando com Vossa Excelência, eu estou adiantando projetos, questões pessoais, várias pautas que eu poderia ter deixado protocolado, mas não. Eu prefiro trazer para a discussão e trazer para o conhecimento de Vossas Excelências, porque muitos podem, inclusive, contribuir, melhorar e fazer sempre chegar num acordo, numa melhor forma, mas sem esquecer, muitas vezes, essas pautas que são colocadas para nós. Então é isso, agradeço a atenção de todos, e já que eu tenho só um minuto, eu falei bastante tempo hoje, vereador Johnir, eu fiz 3 solicitações formais sobre a troca do padrão de luz lá de Novo Três Passos da escola. Vossa Excelência está de parabéns por trazer isso aqui, e eu agradeço Vossa Excelência não só em se somar, mas em aumentar e ampliar as demandas que aquele educandário tem, porque se Vossas Excelências buscarem o registro desde o ano passado, das 3 vezes que eu fiz a solicitação dessas informações, eu vi a dificuldade administrativa que era a quantidade de ofício e vai e vem que precisou ser feito. Mas o que importa, e como Vossa Excelência disse, isso é uma conquista da Câmara, porque quase todos nós, se não todos, já fizemos alguma solicitação para lá, o que importa é que finalmente aconteceu. Porque da forma que está hoje, no verão, com o ar caindo, com as coisas não funcionando,
é muito complexo, né? Era muito ruim. Então, que bom que eles finalmente foram e que as coisas agora puderam, depois de resolvida a parte difícil, a parte técnica, dar sequência e resolver. Obrigado.